Boa noite, hoje dia 17 de março de 2023. Hoje nós vamos ver essa carta 19, o Sol, uma carta muito bonita, né? Nós temos coisas assim bem bonitas para falar hoje. Eu acho esse simbolismo assim muito adequado, muito bonito, e nós vamos por esse caminho hoje. O Sol, hoje eu vou começar ao contrário. Vamos falar primeiro do aspecto prático. O Sol, evidentemente, significa realização. Assim como na astrologia também, o Sol sempre mostra a realização. Só que é uma realização diferente. Não é que nem a carta 22, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é o mundo, que é uma carta de vitória, mas como o nome, o mundo, sugere, é uma coisa mais mundana, mais prática ainda. O Sol não, o Sol é vitória, é realização, mas diferente, com um sentimento de paz, de conquista pacífica, sem trapaças, sem ambições e com forte sentimento de gratidão. Então, é uma carta mais espiritual mesmo, embora tenha esse significado prático de realização. Então, dessas citações aqui, eu vou ler a última. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar no interior do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung. Então, eu prezo muito o Carl Jung, tá? Então eu vou repetir. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar no interior do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, é uma carta que, sobretudo, simboliza a pureza de coração. Por isso nós temos muitas coisas bonitas para falar hoje. Boa noite. Vamos prosseguir então. Vou ler aqui um pouquinho. Opa, deixa eu ver o quê? Ah, sim. Então vamos lá. Eis aqui a lâmina que representa a simplicidade, a humildade, a inocência e a ingenuidade. Não no sentido de ser tolo ou enganado, mas no sentido da pureza de coração. A pureza de coração é, talvez, o sentido mais importante da carta, já que o coração é o sol do corpo no sentido físico e também no sentido alegórico. Quando a gente fala abrir a porta do coração, né? Na cultura chinesa, o coração é a morada do Shen, um termo que é muito difícil de traduzir e que só a palavra espírito pode se aproximar dele. E os chineses dizem que o coração é a morada do espírito. No sentido prático, a carta indica sempre realização. Então, é uma carta de pureza de coração, tá? É o significado principal. Vou ler mais um pouco. A carta sugere a aceitação do comando absoluto do Sol, a luz no comando, o farol interior. O Sol é, entre todas as manifestações, a que mais se aproxima da realidade espiritual como metáfora. Então, das coisas físicas, a que mais se aproxima da realidade espiritual é a luz. E a luz que nós conhecemos, na verdade, é a luz solar. Então, nada se equipara a ele nesse sentido. Por isso se deu a dominância dos cultos solares em todo o mundo. Citamos como exemplo notório a cultura egípcia, das quais são herdeiras diretas a cultura hebraica e a cultura cristã. Boa noite. Então, é fato, as religiões egípcia, judaico-cristã, são cultos solares. São cultos solares e há uma continuidade de uma para outra. Tá? No Egito nós temos o culto, né, de Ra e de Horus, né?
E depois, quando a gente passa para a cultura judaica, é preciso lembrar que Moisés era nobre da corte egípcia. Então, boa noite a todos. Então, Moisés era nobre da corte egípcia. Sendo nobre, isso quer dizer que ele era iniciado nos mistérios egípcios. Então ele sai de lá, ele não é uma tábula rasa, ele não é uma pessoa que não sabe nada. É claro, ele vai lá para o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, ele vai receber a revelação do nome de Deus, eu sou. Eu sou vem daí, né? A gente ouve falar muito dessas linhas esotéricas mais modernas, como a fraternidade branca, presença eu sou, mas isso vem ali do Moisés, tá? E do Moisés para o cristianismo é uma dissidência, né, do judaísmo. Então são cultos solares, tá? Por causa da metáfora da luz. Então a gente precisa compreender uma coisa. Quando a gente fala de luz, você pensa logo no oposto, escuridão. Porém, a escuridão não tem consistência. Como assim? Você imagine uma sala escura. Você abre a janela e entra a luz do sol. Não há uma escuridão que fuja ou que se esconda debaixo da mesa ou debaixo da cadeira. Ela simplesmente se desfaz, ela não tem consistência. Tá? Então, a luz pura é tudo que existe. Então nós vamos falar disso mais tarde. A água aspergida pelo sol simboliza a doação da própria vida. Vou mostrar a figura para vocês. Olha lá, tá vendo? Tem o sol e tem uns risquinhos aqui, não são tão claros assim, mas é água espirrando. E é muito interessante que é uma dualidade de luz e fogo, quer dizer, há uma unidade de tudo. Tá? E a água é o símbolo da vida. Então, por exemplo, quando as pessoas acendem uma vela e um copo d'água, é a luz e a vida. Né? Justamente o simbolismo da luz e da vida. Então, o sol está doando água, que é a própria vida. Tá? A água aspergida pelo próprio sol simboliza a doação da própria vida. A água é o princípio vital. Ela é tão importante entre as 3 maiores religiões do mundo, a saber, cultos solares: judaísmo, islamismo e cristianismo. A água é fundamental. Por quê? Porque todas elas nasceram no deserto. Então, a água é sagrada porque simboliza, obviamente, a própria vida, ainda mais para quem está no deserto. E aqui nesta carta é transmitida pelo próprio sol, pelo próprio poder espiritual. Tá? Então, aqui a gente pode vislumbrar o simbolismo do batismo e sua relação com o Espírito Santo. E é muito interessante, porque João Batista batizava com água e dizia que depois viria aquele que batizaria com fogo, com o Espírito Santo. E aqui nessa carta a gente tem a união do fogo e da água num símbolo só. Então a água não só nutre e vivifica, mas também purifica. Bom, vou prosseguir porque eu quero falar e voltar para a imagem depois de falar o que está aqui. As crianças da carta estão nuas. Sua sexualidade é fato, mas ainda não significativamente diferenciada. Nota-se apenas a pureza, a alegria de viver, o desapego total. Estão nuas. E uma sensação de plenitude espiritual. São os significados da carta. Essas são as crianças que o Cristo nos exorta a seguirmos de exemplo. Elas também constituem mais uma alegoria do androginato espiritual, vou falar disso. Simbolizam a transcendência do bem, pois no nível espiritual divino não há dualidade do bem e do mal, da maçã, do paraíso perdido. Há somente o bem. O mal existe apenas no mundo humano, no mundo da ilusão. Vou comentar tudo isso. Então vamos ver. Olha lá. A carta simboliza 2 crianças. Elas são diferenciadas sexualmente, tudo bem, mas por serem muito novas,
não há malícia, né? Há um complemento, né? Há uma unidade das polaridades. Então, em primeiro lugar, eu vou falar para vocês assim que... Deixa eu botar minha cara aqui um pouco. Primeiro lugar, eu vou falar da sexualidade, que aparece aí diferenciada, mas de uma forma infantil, pura, inocente. A sexualidade, na verdade, ela não tem nada de errado, em princípio, porque a energia sexual e a energia espiritual são a mesma energia, que os orientais chamam de Kundalini. Então, os chineses dizem assim: se a energia subir, ela ilumina. Se a energia descer, ela se transforma num bebê. Então o que eles estão querendo dizer? Que a energia sexual é a porta, é o milagre da vida, né? Então uma expressão da energia sexual, subir ou descer, tá? O problema da sexualidade é que o ser humano não compreende. Então o Freud dizia que 90%, 99% das pessoas são infelizes porque não compreendem. Então essa energia sai de controle. E aí o homem, vítima dos seus desejos, se torna escravo da energia. Ou seja, o problema da sexualidade não é o sexo, é o descontrole. Tá? É o descontrole. Então, a sexualidade ela aparece diferenciada na carta e numa pureza original. E eu falei de androginato espiritual. O que é isso? É o seguinte, nós somos espírito, nós somos um com Deus. No Evangelho de João, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Tá? Então nós somos um com Deus. Deus é o Deus da vida, eu estou vivo. A vida de Deus não está dentro de mim porque não é uma coisa para estar lá dentro. Então eu sou a vida de Deus. Bom, mas Deus não pode ser, como algumas pessoas supõem, um Deus masculino. Isso não existe. Tá? Porque se Deus fosse um Deus masculino, ele não seria onipotente e não seria infinito. Ele acabaria onde começaria outro poder. Então Deus não pode ser dividido, ele tem que ser completo. Se ele é completo, o espírito é completo. Então isso significa que na verdade, na nossa verdadeira natureza, nós não somos nem homem, nem mulher, nem gay, nem negro, nem branco, nem judeu, nem cristão. Nós não somos nada disso. Nós vivemos uma experiência, como homem, como mulher, de gêmeos. Eu sou da Yansan. Você não é da Yansan. Você vive uma experiência da Yansan, da energia. Tá? Então, você vive uma manifestação. Você não pode ser dividido, porque a sua verdadeira natureza é divina, então ela não pode ser dividida. Então, isso foi chamado de androginato espiritual. Não tem nada a ver com a sexualidade. Tem a ver com a completude, com a totalidade espiritual. Tá? Então, essa lâmina, ela está mostrando isso, né? Como nós somos inteiros, mas no estado de pureza. Porque o coração humano é corrompido. Então, ele vai deturpando tudo em função do mundo material e da hipnose que a gente vive no mundo material. Tá? Que eu chamo assim de comer a maçã. Né? Então, vamos adiante um pouquinho. Por isso que a gente vai construindo esse simbolismo da pureza de coração. Vou fazer mais uma observação. Pureza de coração, o mundo interpreta de uma maneira muito ruim, né? E ele rotula a pureza de coração como pessoas tolas e ingênuas, né? Mas elas são muito superiores. Então é complicado. O mundo não foi feito para aceitar a pureza de coração. Mas isso a gente vê, né? O Evangelho é a história disso. Então vamos lá. Então, repito,
Sua visão se tornará clara somente quando você olhar no interior do seu coração. Quem olha para dentro sonha, quem olha para dentro desperta. Então o segredo de despertar está nesse coração puro. Ao contrário do que eu falei de coração corrompido. Então vamos lá. Então, eu vou até repetir esse texto. As crianças, né, estão nuas, diferenciadas, sua sexualidade é fato, né, mas não significativamente diferenciadas. Nota-se apenas a pureza, a alegria de viver, o desapego total, estão nuas e uma sensação de plenitude espiritual. Essa plenitude espiritual, por isso que eu falei que a realização do sol era diferente da vitória do mundo. A carta ao mundo já está dando a entender que é o mundo, mundano, né? E aqui é uma realização espiritual. Bom, muito bem. Eu falei que no nível espiritual divino não há dualidade do bem e do mal. Falei do androginato espiritual, né? E falei também que aqui está dizendo que o mal existe só no mundo humano, no mundo da ilusão. Vou comentar também. Da mesma forma que eu expliquei, a mesmíssima forma que eu expliquei, não pode haver em Deus o mal, nem pode haver a morte. Porque Deus é onipotente e é infinito. Se houvesse morte, o poder de Deus acabava, não era infinito, acabava onde começava outro poder. E assim também o mal. Então não pode haver o mal em Deus. Então como é que nós ficamos? Como é que nós vivemos essa realidade cruel que a gente vê? É típico da condição humana. É típico da condição material. É típico da condição mundana mesmo. Então, nós vivemos num estado de hipnose. Nós vivemos num estado de ilusão. Por que isso aconteceu? Não podemos compreender. Como não podemos compreender, a mente racional não chega lá, então surgiu o mito, né, de Adão e Eva e da maçã. Por isso que eu sempre falo, nós comemos a maçã. E nós comemos a maçã e nós esquecemos quem nós realmente somos. Porque nós somos essa totalidade perfeita, nós somos o bem, né? Nós somos a vida, mas nós esquecemos. Então nós vivemos uma vida de dualidade. Essas crianças que aparecem puras na carta se tornam forças opostas. Então uma hora a gente está no bem, uma hora a gente está no mal, né? E sendo que Deus é completo. E o nosso espírito é completo. Mas o que aconteceu? Nós esquecemos. Nós esquecemos quem nós somos. Então, eu vou dizer assim para vocês, o mal é ilusão, a morte é ilusão. Não adianta nada dizer isso. Por quê? Porque, tudo bem, o mundo é ilusão. Mas para quem está iludido, a ilusão é muito real. O mundo é sonho. Para quem está sonhando, o sonho é muito real. Então não adianta nada falar isso. Ou não adianta nada entender só isso intelectualmente. A realização espiritual não é uma compreensão intelectual. É viver, é sentir. Sentir. Só pode se sentir e se viver isso pelo coração puro. Tá? Então, o sentido prático, eu nem preciso insistir, é realização. E realização prática, mas com uma sensação interior de gratidão. Mas o sentido espiritual é muito profundo. E simples, como as crianças. Não que não existam crianças maldosas também, né? Que a gente tem uma ideia muito idealizada, mas é uma ideia simbólica, tá? Vamos lá. Esse mundo de ilusão que eu falei é simbolizado pelo muro na carta. De fato, há uma divisão, um afastamento da realidade pura. Vamos ver? Olha lá. O sol do outro lado do muro, a vida puramente espiritual, e do muro para cá a vida material. Então as crianças conseguem manter, essas crianças idealizadas, né? Essas crianças conseguem manter o coração puro dentro do mundo, do lado de cá do mundo. Daí a importância espiritual da pureza de coração. Entendeu? Porque aí essas crianças conseguem realizar
o que está lá do lado de além do muro, mas consegue realizar do lado de cá, através da pureza de coração. Então o muro simboliza essa divisão. Mas não é porque está dividido que está tudo perdido. Não. Retornando a uma pureza original, a gente expressa a luz solar. Bom, muito bem. Então, nesse mundo material, pro lado de cá do muro, né, a gente precisa aceitar e desenvolver nossa missão, sem deixar-nos corromper, mantendo e cultivando as qualidades citadas da pureza de coração. Para mantermos a pureza, as culturas, para ajudar um pouco a gente, as culturas dizem que nós atravessamos, quando a gente vai nascer, o rio de esquecimento. Ou bebemos uma poção com o mesmo efeito, sempre um mito assim. No caso da cultura grega, o rio do esquecimento é o rio Létis, passagem obrigatória para o retorno do mundo dos vivos. Então, quando a gente vai renascer, a gente passa pelo rio do esquecimento, que é uma bênção para a gente conseguir com um pouco mais de facilidade, porque a gente já carrega karma, né? Mas para a gente com um pouco mais de facilidade se conectar, pelo menos a princípio, com essa pureza original. Aí conforme a gente vai crescendo, vai corrompendo. Não tem jeito, né? Tem jeito sim, né? Através da fé e da meditação. Nós vamos retornando, que é a parábola do filho pródigo, de voltar para a casa do pai. Tem jeito sim, né? Mas não é fácil. A ilusão do mundo é muito forte, os apelos do mundo são muito fortes. Então, a gente não consegue ter um padrão de iluminação muito longo, mas nós temos lampejos de iluminação. E isso todos nós temos. E esses lampejos nos mostram que é real. O que é real, tá? E você acreditando nesses lampejos, você vai adiante, tá? Muito bem, vamos falar mais um pouquinho. Quanto à pureza de coração, podemos recordar da lenda de Excalibur. Excalibur, olha aqui, como todos são um pouco mais maduros, eu acho que nós somos do tempo, né, da cultura Disney, quando ela era realmente boa. E aí Disney colocou, né, em filme uma coisa magistral, maravilhosa, que a espada era a lei, né? Onde um menino, para se tirar a espada mágica, Excalibur, uma espada lendária enfiada na pedra, era preciso ter um coração puro. E aí só Arthur conseguiu tirar essa espada. Então essa é uma lenda, uma alegoria do coração puro. O desenho fala por si mesmo, tá? Todos esses desenhos, esses contos de fada em geral, eles colocam sempre o mesmo tema: a pureza de coração, que se traduz na seguinte frase: seja você mesmo. Todos os contos de fada falam isso, tá? Através o herói central sempre tem o coração puro e enfrenta a corrupção do coração dos demais, até que ele descobre a frase central: seja você mesmo. Todos os contos de fada falam isso, tá? E falar de contos de fada é muito apropriado para essa carta. Não estava programado, mas tem tudo a ver, tá? Então, a Espada era a Lei é um exemplo maravilhoso. Vale a pena assistir de novo. Alimente seu lado infantil e puro e assista, né, esses desenhos que são lindos. Aí depois vai lá e assiste o Peter Pan também, que é belíssimo. Então vamos embora. Olha aqui. Agora eu vou um pouquinho para o Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí, em seguida, veja esse trecho. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse:
Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, ele não está dizendo que as pessoas têm que ser infantis, no sentido de tolas, mas as pessoas têm que ser como crianças. Então, ter um coração mais puro, menos maldoso, menos corrompido pela ambição, pela inveja e assim por diante. Né? Então, é preciso ter um coração como criança. E uma visão idealizada do que é uma criança, porque muitas das crianças que eu conheci tinham um coração corrompido como adultos. Né? Mas isso não é. Nós estamos no reino dos símbolos. Então interessa o simbolismo da pureza de coração, que é isso que Jesus está falando. Então ele fala como crianças. Está falando para a gente se comportar como crianças de uma maneira infantil. Mas nós temos que ter uma pureza de coração. Vamos adiante. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. E mais tarde ele vai dizer que o que traz impuro vem do coração, onde nascem a ambição, a inveja, os assassinatos e assim por diante. Ele diz isso. E um pouquinho mais adiante ele diz: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo, divisão e orgulho. As crianças estão juntas. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, assim como da humildade. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai, ou seja, suas palavras. E tudo que sai da boca do homem passa antes pelo seu coração. É o coração que faz do homem puro ou impuro. É a pureza de coração, a reta intenção do coração que agrada a Deus. Nosso coração é o cofre que guarda nossos sentimentos: amor, ódio, mágoas, ressentimentos. Todas as nossas ações, sejam palavras ou atitudes, provêm do nosso coração, são o impulso do nosso coração. É um coração alegórico, mas é o coração. E tem uma correlação com o coração físico, como dizia a medicina chinesa. Então, voltando aqui um pouquinho à carta, vocês vão ver então que a pureza de coração, as crianças estão unidas, como se fossem uma coisa só. Elas são diferenciadas, mas elas estão como se fosse uma coisa só. Tá? Então eu vou repetir. O sentido prático da carta é tão claro que eu não preciso explicar muito. É realização. Sim, no mundo material, tudo bem, porque eu estou trazendo para o sentido prático, significa trazer para o mundo material. Mas é uma realização sem maldade, de consciência limpa, uma realização pacífica e uma realização cheia de sentimento de gratidão. É diferente de simplesmente vencer o que nós vamos ver no mundo mais tarde. Agora tem umas citações aqui que eu vou ler todas, porque todas são interessantíssimas. E como eu já li o Evangelho, agora eu vou ler outras culturas. Então, primeiro, o Swami Premananda. A primeira coisa de que se necessita para ser espiritual é sinceridade de propósito. Em toda a sua vida, jamais abandone a verdade, o sol da verdade. Se nos fixarmos nas faltas alheias, gradualmente seremos contaminados por elas. Mas nós estamos falando de pureza de coração. Então, fixar nas faltas alheias contamina. A espiritualidade é algo impossível para quem não pratica a veracidade de pensamentos, palavras e ações. Então, o sol é também a verdade. Vamos para outro. Swami Paramananda é outro.
Pensamentos melancólicos são um grande detrimento à nossa saúde e alegria. Todos os nossos sucessos e fracassos, nossos prazeres e dores, vêm e vão, são impermanentes. Eles não são eternos. Por que deveríamos tomá-los tão seriamente e sofrermos por isso? O sol é um grande símbolo de luz e alegria. Ele nos ensina constantemente que devemos encontrar novas avenidas através das quais a luz da alma possa inundar nosso ser e preenchê-lo com radiância. Bem glorioso mesmo. Nesse momento eu vou voltar para uma frase que tinha lá no começo, que o Oscar Wilde diz assim: a vida é muito importante para ser levada a sério. Que foi o que o Paramananda acabou de dizer. Por que deveríamos tomá-los, tão seriamente e sofrermos por isso, dos nossos problemas? Acabou de falar a mesma coisa. Agora vamos para o Dr. Bach, aquele dos florais. Eu prezo muitíssimo o Dr. Bach. O criador de tudo que existe é o amor, é o sol. E tudo aquilo que tenho consciência é, em seu infinito número de formas, manifestação desse amor. Ele é como um sol de bondade. E ainda que cada raio possa ter sua individualidade, ele, apesar disso, faz parte do grande centro gerador de forças. É a unidade de todas as coisas. Assim, qualquer ação contra nós próprios ou contra outros afeta todo o conjunto. Então, o Dr. Bach está dizendo que nós somos uma unidade. E que se a gente agir contra o outro, nós estamos afetando todo o conjunto. Portanto, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, eu não posso amar o próximo se eu não entender que o próximo sou eu. Uma só consciência. A vida de Deus está em mim, eu sou a vida de Deus. Sim, mas a vida de Deus também é você e é o meu inimigo. Então, na verdade, não há inimigos. Tá? Mas nesse mundo real, infelizmente, a gente age assim. Mas a carta está mostrando um farol espiritual, então a gente tem que falar dessas coisas. Tá? Então, Dr. Bach, eu acho que eu já devo ter explicado isso aqui, mas se expliquei, vou explicar de novo. Dr. Bach diz que o nosso espírito tem um propósito, uma direção, um plano, uma missão. E o nosso ego, ele chama de personalidade, ele deveria estar alinhado com o espírito. E, no entanto, pelos desejos, pela persuasão de outros, pelos apelos do mundo, ele faz isso. Ele se desvia, ele não se alinha mais. E, segundo o Dr. Bach, essa é a origem das enfermidades. É nesse desalinho. Então a doença convida ao retorno. É uma forma de despertar. Uma forma um pouco dura, mas é uma forma de despertar. O Eckhart Tolle fala a mesma coisa. Fala a mesmíssima coisa. O Eckhart Tolle diz que as doenças têm o nobre propósito de trazer-nos de volta à consciência. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Vamos lá mais um pouquinho. Esse é interessante. Einstein. A mente intuitiva é uma dádiva sagrada. A mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e se esquece de sua dádiva sagrada. Mais um de Swami Paramananda. A comunicação direta com o espírito é a intuição, que o Einstein acabou de falar que é uma dádiva sagrada. A comunicação direta com o espírito é uma intuição. Não há nada mais potente do que o coração de um devoto puro e simples. Coração puro. Suas orações são potentes, porque ele não reza para si mesmo.
Elas são respondidas porque nelas não há egoísmo ou impureza. Ele pode esquecer-se de si, porque tem algo melhor a pensar do que seu próprio euzinho. Tá? Então, tudo isso é o espírito do sol. Portanto, trazendo para a prática, será uma realização, mas uma realização cheia de sentimentos puros, sem malícia e cheias de gratidão. Tá? Então, é realização prática, sim, no sentido prático, mas algo sempre mais puro, cheio de gratidão, mais pacífico, sem trapaças, sem tramóias, sem fofocas, uma coisa que flui bem, né? Flui de uma maneira amorosa, porque o ego está alinhado com o espírito daquele propósito. Então ele dá certo, tá? Então é realização, mas nesse sentido. É, na verdade, uma realização muito mais profunda do que a vitória do mundo na carta 22. Muito mais profunda. Tá? Então, pode estar numa leitura prática falando de um emprego, de um relacionamento, mas é algo que está ressoando junto com a sua verdade interior. Porque é a carta da verdade, é a carta do amor. Bom, aí nessa apostila nós temos a prece de São Francisco, porque eu acho que São Francisco é assim o paradigma quer dizer exemplo, é o paradigma da pureza de coração, é São Francisco de Assis. Então, nossa, isso aqui é lindíssimo, vamos ver se eu leio ainda. Tem um texto lindíssimo, Malbatan, é um autor que eu já citei várias vezes aqui. Depois um outro, belíssimo também sobre São Francisco. Mais outro, uma prece do Masaharu Taniguchi. Tá bom, então eu vou ler aquele primeiro texto, mas não vou ler o segundo, que é mais longo. Tá? Mas leiam, é muito belo, muito. Eu vou ler esse aqui que é mais curtinho. A simplicidade e a pureza, duas asas do homem para Deus. Malbatan. Ia São Francisco por um caminho agreste com alguns companheiros, quando, numa árvore, viu um bando de pássaros que enchia o ar com a melodia encantadora de seus gorjeios. Ao se lhe deparar tão belo quadro, São Francisco ficou maravilhado e disse: Esperai-me aqui na estrada, vou pregar às minhas irmãs aves. Isso é coração puro. E aproximando da árvore, começou a falar a 2 ou 3 avezinhas, que por acaso tinham pousado no chão. Imediatamente todas as outras desceram dos seus ramos e puseram-se muito quietas a escutar. E o santo dizia: Aves, minhas irmãs, muitos favores deveis a Deus, e muito deveis louvá-lo, pois que ele vos deu a liberdade de voar por toda parte, e as penas com que vos vestis, e o espaço que habitais. Vós não semeais nem ceifais, e não obstante Deus vos sustenta, e dá-vos a água dos rios, das fontes para a vossa sede, e os montes e os vales para vosso refúgio, e as árvores altas e copadas para os vossos ninhos. E muito embora não saibais fiar nem coser, veste-vos Deus e a vossos filhos. Muito sem dúvida vos ama o Criador, visto que assim vos beneficia. Guardai-vos, portanto, minhas irmãs aves, do pecado da ingratidão, e timbrai sempre em louvor ao Senhor. Eram essas as bondosas palavras que São Francisco dirigia às aves que o rodeavam no caminho agreste. Ele citou o Sermão da Montanha para as aves. E aí ele prossegue, o autor: se as aves ouviram com tanta devoção a prédica do santo,
por que não has de ouvir também, meu amigo e minha amiga, os bons e sábios conselhos dos mestres? Lembra-te de que com 2 asas o homem se eleva acima das coisas da terra: a simplicidade e a pureza. A simplicidade deve consistir na intenção, a pureza no afeto. A simplicidade procura Deus, a pureza o alcança. Nenhuma boa ação te causará embaraço, se no íntimo estiveres livre de afeições desordenadas. Se nada mais desejares do que o beneplácito de Deus e a utilidade do próximo, gozarás de absoluta liberdade interior. Se o teu coração fosse reto, encontrarias em todas as criaturas um espelho de vida e um livro de santa doutrina. Não há criatura tão pequena e tão vil que não dê testemunhos da bondade de Deus. Então, ele diz assim: nenhuma boa ação te causará embaraço se estiveres livres de afeições desordenadas. Isso significa o seguinte: se você tiver o coração puro e a realização espiritual, você não tem que temer e nem se preocupar com os erros da vida. Só isso. Só isso. Você não tem que levar a sério demais, né? Os acidentes de percurso da vida, os tropeços. Faz parte. Mantenha o coração puro, aceite o ensinamento e aceite e deixa passar. Porque passou realmente. O momento do agora não traz mais. O momento agora, eu estou falando, já passou. Né? Então, aceite o ensinamento com pureza de coração e pronto. Então voltamos lá ao Oscar Wilde. A vida é tão linda que não pode ser levada tão a sério. Tá? Então, esse é o espírito da pureza de coração. Tá? Então, isso, Lendas do Céu e da Terra, Malbatan. Eu gosto muito desse autor, muito mesmo. E agora eu vou ler uma outra coisa para vocês. Olha, são culturas tão diferentes, né? Eu já falei da cultura indiana, já falei do Evangelho. Agora eu vou falar um pouquinho do Masaharu Taniguchi, que vocês vão ver como tem o mesmo espírito. O amor de Deus derrama-se sobre mim. Estou envolvido pelo amor de Deus e sou preenchido pelo mesmo amor divino. Fui purificado de todos os pecados, ódios, rancores e mágoas do passado. Estou totalmente purificado. Assim como Deus me perdoou, também eu perdoei a todas as pessoas. O amor de Deus flui para o meu interior e preenche todo o meu ser, que neste momento resplandece intensamente e propaga a vibração de amor a toda a humanidade, abençoando-a. Agradeço, agradeço, agradeço. Deus é luz e está sempre comigo, orientando-me. Mesmo na maior escuridão, onde incide a luz, acabam-se as trevas. O mal jamais me atinge, porque avanço sempre iluminado. Aonde quer que eu vá, existe unicamente luz, pois eu caminho imerso na luz de Deus. Sou filho de Deus. Deus é a luz que desfaz as trevas da mente. Sou filho de Deus, portanto, filho da luz. Mantendo sempre a mente iluminada, expulso as trevas. Porque sou filho de Deus, filho da luz, o local em que eu estiver tornar-se-á iluminado. Agradeço, agradeço, agradeço. Então, a luz interior, aqui numa prece muito bela do Masaharu Taniguchi. Aliás, acredito que é até um trecho da meditação Shinsokan. Então, nós vamos assim construindo, né, toda a questão da pureza de coração, e a gente contempla novamente essa imagem. E nós vemos a luz solar soberana
emitindo as gotas de água que são a força da vida, se manifestando como os filhos de Deus que nós deveríamos ser aqui na frente, a pureza de coração como crianças, mesmo no mundo material, do muro para cá. Mesmo no mundo material, nós podemos manifestar essa pureza de coração. Claro que não será perfeita, né? Mas, para isso, o Cristo nos ajuda. Tanto o Cristo externo quanto o Cristo interno. Porque não há externo e interno, há uma realidade só. Tá? Então, vamos agora ver a carta no tarô de Marselha. Cadê? Aqui. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá? Não é tão bonitinho assim, mas tem seu encanto, né? De traço medieval. E a gente vê as gotas de água com um pouco mais clareza. Tá? É o mesmo muro, a mesma coisa. Eles tomaram cuidado de botar uma roupinha nas crianças, que eu acho que a outra carta é mais expressiva, né, com a nudez. Tá? Então o tarô de Marselha vai falando a mesma coisa, tá? O mesmo símbolo. Não é um símbolo muito difícil de interpretar. Então, talvez vocês achem assim, que talvez eu esteja dando ênfase demais à pureza de coração, aspecto espiritual da carta, mas vocês contemplando o símbolo da carta, vocês vão ver que é isso que a carta está dizendo. Tá? Então ali está escrito: a verdadeira luz, o ouro filosófico, a verdade que fecunda é a verdade, e a verdade é a pureza de coração. Tá? A pureza de coração também teve um deles que falou contra a ingratidão. Eu já não lembro quem aqui. Eu não vou ficar procurando, que a gente perde tempo. Mas um deles disse que a gente deveria se guardar da ingratidão. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Aqui. Ao agradecer, esse texto é meu. Não agradeça porque você anda enquanto muitos não têm perna, porque você enxerga enquanto muitos são cegos, e assim por diante. Você não precisa da miséria dos outros para agradecer. Gratidão é um sentimento muito mais elevado, mais sincero, verdadeiro e espontâneo do que isso, do que ficar se comparando com a miséria dos outros. Masaharu Taniguchi recomendava agradecer a Deus, agradecer a pai e mãe, agradecer a pátria, agradecer todos os seres, mas as pessoas não entenderam muito bem. Não era simplesmente dizer obrigado, mas sim cultivar um estado permanente de gratidão, um estado de espírito que não precisa ser motivado pela desgraça alheia. Pense nisso. Então, porque a gente lê lá a revelação da Divina Harmonia, agradeça a pai e mãe, agradeça aos ancestrais. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, ele nunca quis dizer isso. Ele quis dizer, cultive o estado de espírito permanente de gratidão, que é esse simbolismo da carta do Sol, que é o simbolismo de gratidão. Né? Uma pessoa é afortunada não pelo quanto ela tem de bens materiais, mas pelo quanto ela é grata pelo que tem. É isso que faz a pessoa afortunada, próspera. Tá? É o quanto ela é grata pelo que ela tem, e não o quanto ela acumula materialmente. Até porque o que ela acumula materialmente é impermanente, não passa da sepultura. E esse sentimento de gratidão, a nossa dignidade e o quanto nós aprendemos a amar, é isso que nós vamos levar. Então o sentido da vida é amar. Então, se o sol é a verdade é o amor.
Tem uma música, Legião Urbana, que ele diz assim: é só o amor que sabe o que é verdade. A letra é assim: é só o amor que sabe o que é verdade. Por que é só o amor que sabe o que é verdade? Porque a verdade é ele mesmo. Por isso que o amor sabe o que é a verdade. A verdade é ele mesmo. Tá? Então, essa carta nos traz a verdade, nos traz o amor e nos traz a luz. São nomes para a mesma consciência divina que nós somos, simbolizado pelo coração puro. Então, essa carta traz uma forte mensagem de realização espiritual, tá? E no sentido prático, realização, mas uma realização bem fundamentada em bons princípios, em princípios honestos, uma coisa assim tranquila, que a pessoa se realizou, mas ela pode dormir com a consciência tranquila, tá? Sem pesar a consciência. E aí ela vai se encher de gratidão, porque a carta é intrínseca com a gratidão, tá? Esse é o simbolismo da carta. Na prática, não tem segredo. Quem teria dificuldade para dizer o que simboliza o sol no sentido prático? Realização, tá? Só que uma realização pura, de consciência limpa, tá? Pacífica, tudo, tá? Então, é esse o sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Já falei da gratidão. Já falei do... Olha, tem vários textos aqui sobre a pureza de coração, viu? É um mais lindo que o outro. Vale a pena, tá? Pureza de coração... Dá tempo. Vai, eu vou ler esse aqui. Pureza de coração. O local era retirado de uma beleza agreste e pura. A água saltitava sobre os rochedos, toda branca e exultante, com rápidos clarões azuis. Dela se desprendia uma grande frescura que penetrava todo o mato ao redor. A nossa irmã água, exclamou Francisco, aproximando da torrente. Tua pureza canta a inocência de Deus. Saltando de rochedo em rochedo, Leão em breve atravessou a torrente. Francisco seguiu, levou mais tempo. Leão, que o esperava de pé na outra margem, olhava a água límpida correr com rapidez sobre a areia dourada entre manchas cinzentas dos rochedos. Quando Francisco alcançou, manteve-se em atitude contemplativa. Parecia não se poder desviar do espetáculo. Francisco olhou e viu sua face velada de tristeza. Tens ar sonhador, disse-lhe Francisco. Ah, suspirou Leão. Se nós pudéssemos ter um pouco desta pureza, conheceríamos nós também a alegria plena e transbordante da nossa irmã água e o seu irresistível impulso. Tudo isso com muita nostalgia. E Leão olhava melancolicamente as águas. E aí Francisco disse: vem. Puxou ele pelo braço. Retomaram a caminhada. Depois de um silêncio, Francisco perguntou a Leão: irmão, sabes acaso o que é a pureza de coração? É não termos falta alguma de que nos acusemos. Ora, então compreendo a tua tristeza, porque sempre teremos qualquer coisa de que nos acusar. Sim, concordou Leão, é precisamente isso que faz com que eu perca a esperança de chegar a um dia à pureza de coração. Ah, Frei Leão, acredita-me, não te preocupes tanto com a pureza da tua alma. Volta a olhar para Deus. Regozija-te por ele ser toda a santidade. Dá-lhe graças por causa dele mesmo. Isso é que é, irmãozinho, ter o coração puro. E quando estiveres voltado para Deus, não voltes a debruçar-te sobre ti e as suas imperfeições.
Não pergunte a ti próprio em que ponto estás a respeito de Deus. A tristeza de não sermos perfeitos, de nos descobrirmos pecadores, é ainda um sentimento humano, demasiadamente humano. É preciso que eleves o teu olhar mais alto, muito mais alto, a Deus, a imensidade de Deus e o seu inalterável esplendor. O coração puro é aquele que não cessa de adorar o Senhor vivo e verdadeiro. É o que torna o interesse profundo pela vida de Deus e é capaz, no meio de todas as misérias, de vibrar com a eterna inocência e a eterna alegria de Deus. Semelhante coração é a um tempo despojado e cumulado. Basta-lhe que Deus seja Deus. É mesmo nisso que se encontra toda a paz e todo o seu amor. Então, ele é o próprio Deus, que é toda a sua santidade. Deus, no entanto, exige nosso esforço e nossa fidelidade. Tá? Sim, sem dúvida. Né? Mas a santidade não é uma realização do nosso eu, nem uma plenitude que damos a nós mesmos. Acima de tudo, ela é um vazio que descobrimos em nós, que aceitamos e que Deus vem encher na medida em que nos abrimos à plenitude. Vocês continuam a ler depois, eu quero comentar que então ele está falando que não é o nosso eu, não é o nosso ego. Então ele está falando do Deus interno, do qual nós somos expressão. Não há interno e externo, só há uma realidade. Externo e interno são conceitos mentais. Mas ele está falando da realização da consciência, dessa mesma que fala o Joel Goldsmith e dessa mesma que a gente procura nas nossas meditações de 3 minutinhos, né, de uma entrega devocional, que o Goldsmith chama de ouvir a Deus, de entrar em contato com a verdadeira natureza que nós somos. E aí Francisco diz, não se debruce nas suas fraquezas humanas, porque se você entrar nesse labirinto, você não sai mais. Medite, se una a Deus, se una à verdade que você é, não se perca no emaranhado, né, das mesquinharias humanas, senão você nunca vai sair. Né? Porque o nosso lado humano é assim. Então é isso que ele está dizendo, tá? Sobre exercício espiritual. Então por isso que é tão importante a gente praticar as meditações, aquela de 3 minutos que eu postei no grupo, porque não estressa ninguém, todo mundo pode praticar, e é essa a verdadeira realização, tá? Então esta é a mensagem de hoje, e na semana que vem a carta do julgamento, eu posso dizer para vocês que talvez seja a minha carta predileta. Eu tenho um amor especial por essa carta. O julgamento. Tem uma verdade profunda nessa carta. Tá? Então, a todos agradeço. Uma semana de paz e de pureza de coração, sem a gente se perder nas nossas mesquinharias humanas. Vamos elevar nosso coração para que ele brilhe como o sol. Vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Obrigado, boa noite.